Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a este canal. É uma alegria ter você aqui comigo. Eu não sei em qual momento do dia, ou em qual dia da semana, ou até mesmo em qual ano você está assistindo esse devocional. Mas de uma coisa eu sei: essa palavra te encontrou no momento exato em que o Senhor olhou para você e viu um coração disponível, um coração aberto, um coração rendido para receber aquilo que Ele tem reservado aqui dentro deste devocional. Quero dizer para você, minha amiga, que hoje nós estamos finalizando para a honra e glória do Senhor a nossa semana de número 4. Já são 4 semanas, uau! 4 semanas juntas aqui no canal, 4 semanas juntas compartilhando da palavra do Senhor. Um mês, 4 semanas é um mês, gente. Um mês que nós estamos aqui, todos os dias, nos alimentando da palavra de Deus, compartilhando. E como tem sido maravilhoso, como tem sido transformador. Com certeza, para você. Por que eu sei que para você? Porque você me manda mensagem. Muitas de vocês me mandam mensagem aqui nos comentários, me mandam mensagens lá no meu Instagram, falando do que Deus está fazendo na sua vida através desse devocional. E eu quero te dizer que assim como Deus está trabalhando na sua vida, assim como o Senhor tem curado, tratado e te encontrado, tratado as tuas raízes, curado as tuas raízes, o Senhor também está trabalhando em mim. Então, minha amiga, todos os dias que eu sento para ler o devocional, para estudar o devocional, quando eu sento para gravar o devocional, o Senhor fala poderosamente comigo também. Então é uma alegria estar aqui e saiba, nós estamos caminhando juntas nesse propósito, de mãos dadas. Eu não largo de você e eu quero te pedir, não largue de mim, não desista. Eu falei nos últimos devocionais que, infelizmente, muitas pessoas já pararam no meio do caminho. Infelizmente, muitas pessoas já desistiram no meio do caminho. Deixaram as lutas, as dificuldades, as vozes negativas, o desânimo tomar conta. Começaram animadas na empolgação, mas aí a empolgação foi embora e elas desistiram. Então, eu quero te lembrar, vai ter dias que você vai estar desanimada. Vai ter dias que você não vai ter vontade. Vai ter dias que irão acontecer várias coisas, inúmeras coisas, para fazer com que você não esteja aqui. Assim como para mim acontece várias coisas. Tem dias, eu sempre falo para vocês, tem dias que quase que eu não dou conta de gravar. Já teve dias de eu estar gravando o devocional meia-noite, 1 hora da manhã. Mas quando nós entendemos, quando nós nos colocamos na presença de Deus e decidimos viver essa jornada, não existe nada que nos impeça. Pode vir a dificuldade que vier, nós permanecemos firmes. Por isso eu digo para você, vai ter dias, amiga, que você não vai conseguir assistir, tá tudo bem. Mas assiste no outro dia. Acontece, às vezes acontece você não conseguir. Mas vai no outro dia e assiste. Se cair, levanta, continua andando. Quem sabe você está chegando aqui e quem sabe você chegou aqui e nós já estamos quase no final do devocional. Eu não sei em qual momento você vai assistir esse vídeo. Talvez você vai chegar aqui um ano depois que esse devocional foi postado. Mas você não está atrasado. Eu sempre falo isso aqui. Tem meninas que estão no primeiro vídeo, outras estão no segundo, outras estão no 19, outras estão aqui junto desde o primeiro dia. Você não está atrasada, você está no momento certo, você está no tempo do Senhor. Esse devocional te encontrou exatamente no momento em que você precisava. Então, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, esse é o primeiro vídeo que o YouTube recomendou para você,
eu quero te dizer, fique aqui, assista esse vídeo, porque o Senhor tem uma palavra para você aqui. Mas ao final, decida começar essa jornada. Decida ir lá dentro do canal, na nossa playlist Mulheres Enraizadas, e comece a assistir desde o dia 1. Tem a introdução, aí tem o dia 1, dia 2, dia 3, e vá um dia de cada vez, sem pressa. Porque o nosso devocional de hoje fala justamente sobre isso. Não é sobre chegar primeiro. Não é sobre ser o primeiro, estar no primeiro lugar, ser a primeira a terminar. Não, não é sobre isso. É sobre viver a jornada. É sobre entender que cada uma tem um tempo. Nós não estamos aqui disputando. Porque se fosse sobre estar todo mundo junto no mesmo momento, eu teria feito lives todos os dias e não deixaria gravado. E aí eu diria para você assim, ó, olha, amada, se você quiser estar nessa jornada, você precisa estar na live todo dia, 7h30 da manhã, não vai ficar gravado. Aí realmente seria só para quem estivesse lá, naquele momento. A bênção seria só para quem estivesse naquele momento. Mas não é sobre isso. É sobre você ser encontrada no momento certo em que você precisa receber essa palavra. Então você não está atrasado. Louvado seja o nome do Senhor. Amada, antes de nós entrarmos no nosso devocional de hoje, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade, porque nós somos mais de 900 mulheres aqui. Uau! Louvado seja o nome do Senhor. Todas as vezes que eu vejo uma pessoa inscrita nova no canal, meu coração se enche de alegria, se enche de gratidão. Eu sempre falo para vocês aqui, não é sobre números, são sobre pessoas, é sobre vidas, é sobre famílias, é sobre lares. Em nenhum momento, quando eu comecei a postar esse devocional, eu já falei para você isso, mas eu vou lembrar você. Em nenhum momento a minha intenção aqui foi crescer no YouTube, foi chegar a 100 mil seguidores, inscritos, não, nada disso. Meu objetivo foi compartilhar a palavra. E quando eu vejo essa palavra chegando a tantas mulheres em um mês, mais de 800 mulheres aqui nesse canal chegaram nesse canal. Países foram alcançados. Eu já perdi as contas, mas se eu não me engano, são 5 ou 6 países. Recentemente, recebemos um comentário aqui da Itália. Eu jamais imaginei isso. Eu estou aqui, amada, para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Então eu glorifico a Deus porque Ele tem levado essa palavra. E eu quero que você faça parte desse exército de mulheres. Então, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve no canal. Curte esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você diz para o YouTube que esse vídeo é bom, que esse vídeo deve ser recomendado para mais pessoas. E assim o YouTube recomenda esse vídeo para mais pessoas. Quem sabe você que está aí, esse vídeo foi recomendado para você. Por quê? Porque as mulheres lá atrás, que começaram a jornada lá atrás, elas curtiram muitos vídeos. O YouTube entendeu, é bom, vamos compartilhar, vamos divulgar, vamos recomendar para mais pessoas. Ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo. E se você é nova, deixa seu nome, a cidade de onde você está falando para eu te conhecer. E se você quiser ainda ficar mais conectada comigo, me segue lá no meu Instagram, Laura Jubanski. Bem fácil, o mesmo nome daqui do YouTube, @Laura Jubanski. Uma outra coisa, antes de nós entrarmos, Laura, como você fala, misericórdia, se acostuma, amada, porque assim, nós temos uma introdução, a gente é papo de amiga, entendeu? Nós somos amigas aqui, a gente está numa mesa, não é uma pregação, é um bate-papo, é um devocional, é um momento de entrega, entendeu? Se eu estivesse na mesa com você, nós estaríamos nesse papo aqui, e já vamos entrar na palavra. Esses dias alguém me perguntou assim, ó, Laura, eu posso marcar você quando eu estiver assistindo meu devocional? Postar uma foto que eu estou assistindo devocional, que eu estou fazendo devocional? Falei, claro. Ela perguntou se eu me incomodava. Gente, eu não me incomodo. Viu? Se você quiser postar no teu Instagram, marcar o meu Instagram, dizer que você está assistindo,
Você vai estar fazendo o quê? Compartilhando, semeando a palavra, porque as pessoas vão olhar e vão querer saber, opa, o que você está assistindo? Da onde que é? E elas vão querer vir, elas vão ficar curiosas para vir também fazer parte desse devocional. E assim você vai estar levando a palavra para mais pessoas. Então, se você quiser tirar print quando você estiver assistindo, tirar uma foto se você assiste na televisão, não tem problema. Marca, põe lá no Instagram, me marca que eu vou amar saber que você faz parte dessa jornada de mulheres. Vamos orar para nós começarmos o nosso devocional de hoje, entregarmos ao Senhor este momento. Se você puder, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e fale com o Senhor. Paizinho querido, Senhor Jesus, Pai eterno, Pai de amor, Pai de graça. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor. Pai, hoje estamos, Senhor, finalizando, Pai. Finalizando, Deus, mais uma semana. Pai, são 4 semanas juntas aqui, Pai, todos os dias. Até aqui, Pai, o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Que alegria, Senhor, sermos tratadas pelo Senhor. Que alegria, Pai, termos, Senhor, as nossas raízes, Senhor, curadas em Ti. Que alegria, Pai, estarmos crescendo, Senhor, na Tua presença, Pai. Deus, que assim como o Senhor tem estado conosco todos os dias, que hoje, Pai, o Senhor novamente possa estar conosco. Que a nossa mente, o nosso coração possa estar abertos para receber a Tua palavra. Deus, assim como todos os dias eu te peço, Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que nada, nada aqui, Senhor, venha ser para a honra e glória do meu nome. Pai, eu não preciso de honra, eu não preciso de aplausos, eu não preciso de reconhecimento. Quem merece ser reconhecido, adorado é o Senhor, porque tudo aqui é para a honra e glória do teu nome. Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulher. Amém. Vamos começar? Porque senão a Laura se empolga, né, minha gente? E aí não vai pro devocional. Mas agora a gente vai começar. É sério. Quero que você pegue a sua Bíblia, você abra a sua Bíblia, se você estiver aí na sua casa, muitas mulheres assistem no carro, no ônibus, no trabalho, lavando a louça, arrumando a casa, enfim. Mas se você estiver no seu lugarzinho secreto, no seu lugar de intimidade com Deus, com a tua Bíblia, com o teu devocional, no teu quarto, na sala, na mesa, tomando teu café, enfim, eu não sei onde você está. Mas se você estiver com a sua Bíblia aí agora, abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 8. Vamos ler desde o... Cadê? Vamos ler desde o versículo 7. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que ele tenha sido convidado a alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que o convidou, os dois virá e lhe dirá: dê o seu lugar. Então serás humilhado, você precisará ocupar o lugar de menor importância. Eu vou ler aqui no devocional que ela resumiu dizendo assim: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Vamos lá? Nosso tema de hoje diz: não é sobre chegar primeiro. Ah, o tão sonhado banco da frente do carro. Se você tem crianças em casa, você vai entender. Qual é a criança, né? Qual é o adulto hoje que, quando era criança, não tinha vontade de poder sentar logo no banco da frente? Ter tamanho suficiente para poder andar no banco da frente. Querer chegar no banco da frente. Querer ocupar este lugar tão importante dentro do carro. A vida acaba se tornando uma constante dinâmica entre o pedido de posso ir na frente e a negação que vem logo em seguida. Não dá, não pode, ainda não é teu momento, não é teu lugar, você não tem tamanho.
Talvez todas as famílias com filhos passem por isso. Eu acredito que todas, né? Eu já passei com a minha filha. Acredito que você que tem filho, se você tem carro, você já passou por isso, porque as crianças sempre querem ir no banco da frente, mesmo sabendo que elas não podem. Ela vai contar aqui a história da filha dela. Minha filha mais nova nunca desistiu de disputar o assento mais cobiçado do automóvel nas viagens curtas e longas. Certo dia, enquanto preparávamos para sair, ela correu e se assentou no banco ao lado do motorista, toda determinada. Este lugar é meu, cheguei primeiro. Ela sempre fala, né, que a filha dela mais nova, ela, ela é mais ousada, assim, né? Ela é mais determinada, ela é mais direta, ela é mais é, aventureira, mais decidida. E eu fico imaginando ela falando desse jeito, né? Este lugar é meu, eu cheguei primeiro. Como se quem chega primeiro alcança o lugar. E não é bem assim. Tem situações na vida que não são bem assim. E aí ela continua dizendo assim, ó: porém, eu lhe expliquei. Este lugar não é para quem chega primeiro, mas para quem está autorizado a ocupá-lo. Uau! Este lugar não é para quem chega primeiro, mas para quem está autorizado a ocupá-lo. Quantas pessoas querem ocupar lugares que não são seus e que passam a vida correndo para chegar lá mais rápido, para ser o primeiro a ser reconhecido, a ser aprovado, a ser visto, a ser lembrado, para ocupar um lugar que na verdade nem é dele, que não chegou ainda o momento. Quantas pessoas querem acelerar os processos? Deus disse para você que te colocaria num determinado lugar, que iria realizar algo na sua vida. Só que por conta da pressa, do anseio de ocupar logo este lugar, você sai desenfreada, fazendo coisas que não era para você fazer, querendo ocupar logo esse lugar e fazendo tudo na força do seu braço. E Deus está dizendo para você: ei, este lugar não é para quem chega primeiro. Este lugar é para quem está autorizado a ocupar este lugar no momento exato. Vai chegar o momento certo e você não vai ocupar o lugar antes do momento exato, determinado e autorizado por mim. Mas existem pessoas que insistem em achar que se elas chegarem primeiro, elas ocuparão aquele lugar. E aí passam por lutas, passam por dificuldades, passam por provações, questionam a Deus, quando na verdade elas mesmas se colocaram diante daquelas lutas, elas mesmas se colocaram naquela dificuldade, por conta de uma teimosia, por conta de não saber esperar. Esperar e entender, assim como diz lá em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas. Para de querer acelerar o processo. Não queira ocupar o lugar que ainda não é seu ou que nunca vai ser seu. É de outra pessoa. Cuidado. Faça uma análise na tua vida. Será que você tem estado em lugares por busca de aprovação, de reconhecimento, de validação, para ser vista, ocupando lugares que não são seus? Continuando, o fato de eu negar a minha filha mais velha, o fato de eu não negar a minha filha mais velha o acesso ao banco da frente não significa que eu ame menos a mais nova. Amo as duas igualmente, mas preciso ensinar cada uma a ocupar o lugar condizente com a sua maturidade física. Deus faz o mesmo conosco em relações ao nosso amadurecimento emocional e espiritual. Deus olha para nós e Ele sabe se nós estamos maduras o suficiente
para ocupar aquele lugar. Existem lugares na tua vida, existem posições que o Senhor só vai te colocar quando Ele olhar para você e entender e enxergar em você maturidade o suficiente para estar naquele lugar, para assumir aquela posição. Você precisa entender que existem coisas, se você não tiver estrutura para suportar, nós já falamos alguns devocionais atrás sobre a importância da estrutura. Tem coisas que se você não tiver uma estrutura forte, você não aguenta. Então, amada, se coloque nesse lugar de entender qual é a estação que você está vivendo. Será que você está na estação de sentar no banquinho da frente? Ou você ainda está na estação de sentar no banco de trás e admirar quem está no banco da frente? Muitas vezes na sua vida, talvez agora você esteja passando por essa situação, olhando algumas pessoas no banco da frente, no banco que você queria estar, no lugar que você queria estar, mas você está sentada no banco de trás. E hoje você tem duas opções: ficar sentada no banco de trás, reclamando, murmurando, achando injusto, porque aquela pessoa está naquele lugar e você não. Ou você tem uma segunda opção: usufruir do lugar em que você se encontra, celebrar a vida da pessoa que está ocupando o banco da frente e saber que, se você ainda não está lá, é porque você não tem maturidade o suficiente para estar naquele lugar. Aprenda a honrar quem se encontra no banco da frente. Celebre a vida de quem se encontra no banco da frente. Para quando você chegar no banco da frente, você também seja honrada e celebrada. Porque quando você chegar no banco da frente, a pessoa do banco da frente talvez esteja sentada no banco do motorista. Então celebre a vida de quem está no banco da frente e celebre a Deus pelo processo que você está passando no banco de trás, um processo de amadurecimento. Jesus, certa vez, ficou só observando como alguns convidados disputavam os lugares de honra em um banquete. Sim, eles queriam ocupar o banco da frente. Não façam isso, disse o mestre aos discípulos. Se o lugar já estiver reservado para outra pessoa, vocês vão passar vergonha. Às vezes você está querendo se oferecer para estar em lugares que não é para você estar. Se colocando à disposição de coisas que Deus não mandou você se colocar à disposição. Querendo fazer coisas que Deus não mandou você fazer. Só que você quer fazer por quê? Para receber honra, para receber validação, para receber reconhecimento, dizendo, não, eu vou fazer, eu vou me colocar naquele lugar, eu vou me colocar à disposição, eu vou fazer antes de todo mundo, porque aí eu vou ser vista. Aí vai chegar alguém e vai dizer para você, não, não era para você fazer, outra pessoa já fez. Ou, não, pode sair, não é a tua vez, é a vez da outra. Não, você não vai fazer, já foi escolhida outra pessoa. O Senhor está dizendo para você, ei, entenda. Não queira assumir lugares que não são seus, porque você vai acabar passando vergonha. E aí, amada, você vai querer dizer, ai, porque Jesus, porque o Senhor, porque não sei o que lá. Ei, para e pergunta, Senhor, é para eu estar nesse lugar? Qual é o meu lugar aqui? Porque se for o teu lugar, quem te convidou vai te colocar naquele lugar. Se for o teu lugar, o dono da obra vai dizer, ei, assuma o teu lugar, porque este lugar é teu. Vai chegar o momento em que Deus vai dizer para você, você está pronta, você está madura. Agora sim você pode assumir o lugar de honra. Ele vai te avisar, você vai saber. Para de querer ficar querendo ocupar o lugar de honra na força do teu braço, o lugar que você deseja. Se não é o momento certo, você só vai se frustrar e passar vergonha.
Não queira ocupar o lugar que não é seu. Infelizmente, vejo a mesma dinâmica entre os cristãos. Muitos correm para ocupar os primeiros lugares, mas não estão autorizados a estarem ali. Reivindicam a posição só porque chegaram primeiro, mas isso não lhes garante absolutamente nada, pois o privilégio está intimamente relacionado com toda a caminhada. Neste sentido, Cristo não deixa dúvidas acerca de tal atitude, já que, em outra ocasião, ele declarou, lá em Lucas 11:43, ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. É aquela pessoa, na igreja que eu vou hoje, isso não tem, graças a Deus, mas existem algumas denominações ainda que existe as cadeiras em cima do púlpito. Eu já fui de denominações que existiam isso, as cadeiras em cima do púlpito. E eu via, eu presenciava quantas pessoas queriam sentar lá naquele lugar. Queriam estar lá em cima, porque lá em cima elas seriam vistas pelas outras pessoas da igreja. Elas queriam ocupar o lugar, chegar mais cedo para sentar lá. Ai, eu vou sentar porque deixa eu sentar, porque ai, pastor, me coloca aqui. Ai, irmão, deixa eu sentar lá em cima. Querendo ocupar estes lugares, simplesmente para ser visto, para as pessoas olharem e dizerem, olha a fulano lá em cima. E Jesus diz assim, ei, ai de vocês, fariseus. Não é sobre estar lá em cima, não é sobre estar em posição de destaque. É sobre estar no lugar em que Deus quer que você esteja. Esses dias, eu não vou lembrar quem foi, me perguntou algo, falou alguma coisa comigo, é alguma das meninas que assiste o devocional, mas gente, eu não vou lembrar quem é, porque é bastante gente, glória a Deus, mas que falou muito comigo, eu tenho vontade, eu tenho desejo de pregar, de subir no púlpito, de pregar, mas as pessoas não deixam, porque eu não sei falar direito, porque eu gaguejo, porque isso, porque aquilo. Eu quero dizer para você, eu disse para essa pessoa assim, será que Deus te chamou para estar no púlpito? Será que Deus te chamou para estar nos altares? Para grandes plateias? Será que Deus te chamou para pregar para multidões? Ou Deus te chamou para pregar a palavra para a vizinha do seu lado? Para a vizinha da frente da sua casa? Para a moça do caixa? Para as pessoas que sentam ao teu redor dentro do ônibus? Ah, Laura, mas aí ninguém vai me ver. Ai, se eu pregar para minha vizinha, se eu pregar lá na rua, se eu pregar no ônibus, quem é que vai me ver? O pastor não vai me ver. Ah, lá no púlpito, as irmãs vão me ver, as pessoas vão ver que eu tenho dom, vão ver que eu faço isso. Nossa, elas vão me elogiar, elas vão me validar. A questão é, Deus te chamou para estar nesse lugar? Porque se Deus te chamou para estar nesse lugar, Ele vai te preparar, Ele vai te amadurecer para você estar nesse lugar. Mas se Ele não te chamou para estar nesse lugar, a única coisa que vai acontecer, minha amada, é você se frustrar. É você viver passando por dificuldade e frustração, porque você está querendo assumir um lugar que não é seu. Eu falei aqui, eu acho que eu falei aqui no devocional, não lembro, mas eu postei um videozinho daqueles curtinhos aqui, falando que quando adolescente o Senhor me deu uma palavra que eu iria levar a mensagem dele para as nações. Eu ainda não viajei para nenhum país fora do Brasil, mas esse devocional está chegando para outros países. Quem sabe eu poderia questionar e dizer, Deus, o Senhor não disse que ia me levar para os países? Eu já estou com 36 anos, quase 37, eu não fui ainda. Quando o Senhor vai me levar? E Deus ia dizer para mim assim, ei minha filha, eu estou levando. A tua voz está indo. Ah, não, mas eu quero ir presencialmente. Ah, Deus, mas eu quero viajar, assim não tem graça? Quantas mulheres murmuram porque querem as coisas do seu jeito. Ah, não, mas eu quero assim. Não, irmã. Ficar lá na recepção. Ah, não, eu quero ficar no púlpito.
Ai, limpar o banheiro da igreja? Ah, não! Por que você não me coloca no louvor? Deus está dizendo para você, ei, não é sobre chegar primeiro, não é sobre ocupar os primeiros lugares, não é sobre ocupar posições de destaque, é sobre estar onde Deus quer que você esteja. Você quer estar nos púlpitos para várias pessoas, quer ser vista. Mas se o teu pastor, se a tua pastora, se a tua coordenadora te colocar para limpar o banheiro da igreja, você vai dando glória a Deus e aleluia? Ou você vai se questionar e dizer, ai, o banheiro da igreja? Eu já limpei a igreja, irmãs, por algum tempo. Por algum tempo eu limpei o banheiro da igreja. Não o banheiro só da igreja, como a igreja inteira. Ninguém vê, viu? Ninguém vê você limpando a igreja lá. É difícil, é cansativo, ninguém vê. Todo mundo vê a igreja limpa quando chega na hora do culto. Mas ninguém viu quem estava limpando. E muitas das vezes nem agradece. Mas não é sobre isso. É sobre você entender que você está fazendo algo para o Senhor. Tem vidas que serão tocadas por você que ninguém vai ficar sabendo. Tem coisas, tem vidas que Deus vai tocar, tem coisas que Deus vai fazer que nem você vai ficar sabendo. Por isso, minha amada, respeite a estação que você se encontra. Se você está no banco de trás, respeite o banco de trás. E amadureça nesse banco. Porque você não vai para o banco da frente enquanto você não aprender a usufruir do banco de trás. Amadureça. Se permita amadurecer do banco de trás. Certamente você também se lembra de um episódio delicado. Dessa vez, entre os discípulos, quando a mãe de Tiago e João pede ao mestre um lugar de honra para os dois filhos. Declara que no teu reino os meus filhos se assentarão à tua direita e outro à tua esquerda. A resposta de Jesus foi certeira, pontual. Vocês não sabem o que estão pedindo. O assento à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Está lá em Mateus, capítulo 20, versículo 20 em diante. Não vou ler aqui para a gente não se estender. É as pessoas que ficam se oferecendo para estar em lugares que nem foram chamadas. Se oferecendo para estar em festas que não foram chamadas. Se oferecendo para estar em eventos que não foram chamadas. Se oferecendo para pregar em igrejas que não foram chamadas. Se oferecendo para louvar em lugares que não foi chamada. Ai, ó, fulana, você podia me chamar para louvar lá na tua igreja tal dia. Ô, fulano, você podia me chamar para pregar a palavra lá tal dia. Amada, se Deus tiver um propósito para você e quiser que você esteja lá, Ele vai preparar o ambiente. É Ele que vai dizer, é Ele que vai escolher, não é você, não é na força do teu braço. Você pode até ir, alguém pode até te aceitar, mas com certeza foi alguém sem visão. E aí depois você vai colher o fruto. Porque lembra, tudo que você planta, você colhe. Não queira viver em desobediência. Não queira estar em lugares que não é para você estar. E aqui ela continua dizendo, né? Porque aqui vai falar que foi a mãe de Tiago e João que foi falar isso para Jesus. E ela diz assim, ó, mães são terríveis, né? Ou seja, tem mãe que quer, olha o meu filho. Ah, você não vai dar honra pro meu filho? Aquela mãe que vai na escola o tempo todo. Olha meu filho, você tem que dar atenção pro meu filho, você não pode falar mal do meu filho. Você não pode dar uma nota ruim pro meu filho, porque meu filho tem que receber o papel principal na festa, porque o meu filho tem que fazer tal coisa, porque é meu filho na igreja. Por que você não vai passar o solo pro meu filho? Ah, tem que ser o meu filho, porque o meu filho isso, porque o meu filho aquilo. As mães querendo colocar os filhos em lugares que nem é para eles estarem. E aí, o filho, coitado, perece por conta da mãe, sem visão, sem sabedoria,
que age e fala de forma errada e precipitada, que quer fazer as coisas na força do braço, que não entende que tudo precisa de um direcionamento. Cortar o caminho não fará com que nossos filhos cresçam de uma forma melhor. Para de querer ficar encurtando o caminho, facilitando a vida do teu filho, dando um jeitinho para que o teu filho seja beneficiado. Existem processos, assim como você, existem processos que os seus filhos vão precisar passar. Porque se eles não passar pelo processo, eles não amadurecem. Aí quando forem adultos, ficam colhendo as consequências da falta de amadurecimento. Aí se crescem adultos frustrados, homens mimados. Homens que deveriam ser homens e se comportam como meninos. Mulheres que deveriam se comportar como mulheres sábias se comportam como meninas mimadas. Porque a mãe não foi sábia o suficiente para entender que o seu filho e a sua filha precisa passar também por determinados processos que vão fazer com que eles amadureçam. Não se afobe para ocupar os primeiros lugares. Não tente assentar-se no banco da frente enquanto o pai está curando as suas feridas e você está amadurecendo. Muito menos interceda ou advogue por alguém que ele primeiramente quer transformar. Duas coisas aqui. Primeiro, não queira estar no banco da frente, não queira estar numa posição onde as suas raízes ainda não têm suporte e estrutura para suportar. Você não tem amadurecimento suficiente para estar naquele lugar, não queira estar naquele lugar, porque você vai acabar passando por lutas desnecessárias na tua vida. E para de querer ficar ajudando pessoas a estarem em lugares que não é para elas estarem. Tenha sabedoria. Talvez a pessoa vai chegar para você e dizer assim: você podia me dar um jeito, me ajudar lá, né? Você conhece o fulano? Dá um jeitinho lá no trabalho, às vezes. Ô, amiga, você que assim é mais próxima do chefe, mais próxima da chefe, você poderia ajudar lá, né? Para eles me darem um aumento, para eles me subirem de cargo. Aí você, sem visão, sem entender que não é o momento daquela pessoa estar lá, você quer se meter no lugar e vai querer ajudar a pessoa a assumir um lugar que ainda não é dela, que ela não está pronta ainda para assumir. E acaba que você ainda acaba sendo prejudicado no final. Então tenha amadurecimento, peça para o Senhor, Senhor, me amadurece, me faz enxergar, aceitar e entender que se eu estou no banco de trás devo permanecer até que eu amadureça o suficiente para estar no banco da frente. Deixe-o ser Senhor da sua vida e daqueles que você deseja ajudar. Não esqueça, existem ajudas que só atrapalham. Se o filho pródigo recebesse uma cesta básica antes de voltar para a casa do pai, talvez ele nem tivesse se arrependido da sua imprudência. Se pessoas tivessem levado comida para ele, ajudado ele, sabe? Eu vou te dar uma cesta básica, vou te dar um pratinho de comida. Se essas pessoas tivessem feito isso, por que ele voltaria para casa? Ele não estava com fome. A fome dele estava sendo saciada. Então existem ajudas, minha amiga, que elas só atrapalham. Às vezes você está querendo ajudar, mas na verdade você está atrapalhando o processo de Deus na vida daquela pessoa. Entenda. Ore toda vez que você for querer ajudar alguém, por mais simples que seja essa ajuda, peça direcionamento para Deus. Deus, era a tua vontade? Deus, isso vai ajudar essa pessoa a evoluir ou eu vou atrasar o processo na vida dela? As pessoas deixam de crescer e se tornam dependentes de outras pessoas. Por quê? Porque todo mundo ajuda, porque ela não precisa passar por dificuldade, ela não precisa passar por luta. Então, permita com que as pessoas vivam os seus processos de amadurecimento. E olha essa frase, gente, eu até grifei ela com marca-texto rosa. Grifa essa frase, escreve essa frase em algum lugar. Olha que frase mais profunda. A escassez, ou seja, a falta de alguma coisa, seja ela dinheiro, comida,
resultado, seja qual for, a escassez muitas vezes é um chamado de Deus para ir até o lugar certo. Às vezes Deus vai tirar coisas de você, porque se Ele não tirar de você, você não volta para o lugar onde é para você estar. Então, se você anda passando períodos de escassez na sua vida, períodos de dificuldade financeira na sua vida, parece que todo mundo está indo menos você, comece a se questionar: opa, será que não é Deus colocando a escassez sobre a minha vida para que eu volte para o lugar certo, o lugar onde Ele quer que eu esteja? E para finalizar, diz assim, ó: mulher, espere o convite do Pai. A sua hora vai chegar. E quando Ele a convidar para este lugar de honra, não hesite em ocupá-lo, pois então Ele será todo seu. Calma. O Senhor está dizendo hoje para nós: ei, calma. Tenha calma, aprenda a esperar, confiar, amadurecer. Demora, não é assim. Mas saiba que quando você estiver madura, o Senhor vai te colocar naquele lugar e você vai usufruir dele. Amém? E para finalizarmos esta semana, lembrando sempre ao final de cada semana, tem 2 perguntas e um texto que nós vamos ler aqui para nós finalizarmos. E as perguntas dessa semana são: o que você precisa tirar da sua vida neste tempo, nesta estação, neste momento? Quais são as raízes que você precisa podar na sua vida? Então, hoje é um dia de reflexão, é um dia de meditar e responder essas perguntas. E a segunda pergunta e eu quero perguntar para você e já pedir para você deixar aqui nos comentários: qual devocional dessa semana mais impactou a sua vida? E por que esse devocional impactou a sua vida? Pode colocar lá dia 1, dia 2, dia 3 e diga o porquê que esse devocional marcou a sua vida. E para finalizarmos, eu quero ler um texto que diz aqui, que ela sempre coloca no final de cada semana, como se fosse uma carta do Senhor para nós. Então, abra o teu coração e escute o que o Senhor deseja falar com você ao final dessa semana de número 4. Filha, você é o meu bom perfume, o aroma de Cristo, um perfume agradável que dá vida. Mas o processo de fabricação dessa fragrância se dá esmagando a sua fonte, para que a essência possa ser liberada. Você tem passado por muitos esmagamentos e às vezes não entende que eles estão liberando e produzindo o bom perfume. Você será conhecida por se parecer comigo. Hoje eu a trago para mais perto. Não fuja das minhas mãos. Hoje eu toco as tuas raízes. Eu a chamei para este tempo e para esta hora. Não tenha medo. Eu a chamei para este tempo e para esta hora. Não tenha medo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu te espero aqui amanhã para nós iniciarmos a semana de número 5. Fique com Deus.